Estamos começando mais um quadro Mulheres aqui no Irlanda Talk Show, uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil e Irlanda. Será que a imagem pessoal ela influencia mesmo na nossa vida? Vamos descobrir isso hoje com duas especialistas e quem vai apresentá-las é a nossa querida Lid. Oi, Lid. Oi, Joana. Hoje nós temos aqui Vivi Pinho. Ela é consultora de imagem e educadora de moda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E nós também temos a doutora Alessandra Barbedo, que ela é especialista em ortodontia e harmonização facial. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, vocês estão maravilhosas. Não, ela já vem com a imagem, né? Nos deixaram nervosas hoje, né, Joana? Pois é, né? A gente vê as pessoas e fala, então, da próxima vez a gente vai começar também a... Exatamente. Vocês estão maravilhosas. Consultoria com a Vivi. Boa! A doutora Alessandra para garantir, né? Eu acho que hoje está perfeito. Nós vamos ser as clientes hoje, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, de verdade. A gente agradece a oportunidade de estar aqui. É importante para a gente, como empreendedor brasileiro, ter um espaço e principalmente como falar sobre posicionamento, falar sobre empreendedorismo feminino é muito importante, né? Eu sinto que quando a gente tem espaço para isso, a gente abre mais portas para mais mulheres se encorajarem aí a crescer e ser independente financeiramente. Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida. Sei que você está falando isso, se apresenta para a gente, Vivi. Bom, eu olho para alguma câmera, posso olhar para vocês. Pra gente. Me chamo Virgínia Pinho, eu moro aqui na Irlanda há 7 anos. Eu venho do business, sou formada em gestão de pessoas e sempre fui apaixonada por moda. E quando eu vim para cá, eu entendi que eu podia me reinventar porque eu não tinha muito para onde correr, afinal de contas eu tinha que recomeçar. Então, eu resolvi olhar para a moda e para o desenvolvimento pessoal juntos, e é a coisa que eu mais amo fazer. Toda vez que eu me encontro com os meus clientes e com as histórias deles, eu me encontro também como mulher, como profissional, e o meu trabalho me empodera em muitos aspectos, mas, de fato, a consultoria de imagem ela é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal através de um posicionamento de imagem. Então, nesse trabalho, eu estou atuando como consultora de imagem há mais ou menos 4 anos e sou muito feliz fazendo o que eu faço. Ai, vamos ver isso. Bom. E você, Alessandra? Então, eu me formei em 2014 em odontologia na PUC, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui na Irlanda há 5 anos. E fiz especialização tanto de ortodontia quanto de harmonização facial no Brasil. E aí, em busca de qualidade de vida, que eu acredito que muita gente vem, né, acaba vindo para cá. Eu vim para cá, aprendi como que era toda essa questão de validação de diploma, porque eu realmente amo muito o que eu faço. Eu falei, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Tanto que desde o início, quando eu cheguei aqui, eu já trabalhei dentro de consultórios como auxiliar, enfim. Então, eu aprendi todo o processo para fazer a validação. Fiz meu mestrado em Portugal e há 2 anos agora eu já atendo como ortodontista e especialista em harmonização facial aqui em Dublin. Legal isso, gente. Que maravilhoso. Então, hoje que a gente está falando de personal brand, eu queria que vocês falassem pra gente qual é a importância desse posicionamento de imagem e no mundo de hoje, principalmente para nós mulheres. Perfeito. Eu trabalho como consultora de imagem há 4 anos. E dentro dessa experiência, eu entendo que nós somos a nossa própria marca. E quando a gente fala sobre os nossos valores, sobre quem a gente é, com intenção e com estratégia, a gente pode chegar muito longe. Então, através do meu trabalho, né, eu guio os meus clientes para que o cliente ele se perceba com potência e consiga expressar isso para o mundo
E eu penso da mesma forma com a minha estratégia pessoal. Então, como eu trabalho com a minha imagem, eu tenho que cuidar da minha imagem para que eu venda o meu trabalho também. Então, eu sinto que personal branding e posicionamento de imagem é o ato de tu cuidar do que tu está mostrando para o mundo. Nossa, perfeito. Ótima colocação. Eu acho que a gente trabalha muito nessa questão de não só de personal branding, mas a gente trabalha muito com a autoestima da pessoa. Então, acho que tanto o trabalho da Vivi quanto o meu, e até a gente casa muito, assim, porque a gente trabalha muito no que a pessoa, em como a pessoa está se sentindo e como que ela pode melhorar. Então, eu escuto muitas vezes no consultório que o paciente chega para mim e fala, nossa, eu me sinto outra pessoa, né? A minha autoestima melhorou muito depois que eu alinhei meus dentes ou que eu fiz algum procedimento de harmonização facial. Então, eu acho que a pessoa, ela aprende a se amar mais. Às vezes até buscar alguma coisa que anteriormente a pessoa já sentia, em algum momento se perdeu, e aí ela volta, né, até ter mais confiança nela mesma. Né? A gente acha que é isso, né? A imagem, ela transmite muitas coisas, né? E a gente gravou outros talk shows, e a gente falou muito sobre imagem. E a imagem que você vende, eu não vou querer fazer uma consultoria de imagem com uma pessoa que eu não me identifique, ou que eu não goste da imagem dela. Isso é muito importante, né? E eu acho que também, considerando assim, cada pessoa tem a sua personalidade. É muito importante que dentro de um projeto de imagem, de posicionamento de imagem, o cliente se perceba, eu perceba a minha própria individualidade e eu mostre isso para o mundo, né, com ferramentas, mas que o meu cliente que me procura, por exemplo, eu tenho clientes que são extremamente elegantes, mais tradicionais, clássicos, tenho pessoas que são mais hippies, tenho clientes que, inclusive empreendedoras que têm negócios aqui na Irlanda, elas se posicionam dentro das suas próprias identidades. Então, eu sempre digo para os meus clientes que eu não vou transformá-los em mim, né? Porque eu tenho a minha própria personalidade, mas eu acho que o mais importante quando a gente fala sobre imagem é o cliente entender que eu sei o que eu estou fazendo. Ele não precisa querer vestir o que eu visto, porque somos pessoas diferentes, mas ele tem que olhar para o que eu estou apresentando para o mundo e dizendo assim, cara, essa mulher, essa profissional, ela trabalha com imagem e ela sabe se representar e ela sabe se posicionar. Então, eu acho que tem autenticidade junto de estratégia. Perfeito isso, não é, Ali? Acho que você tem mais a complementar que você... Principalmente mexendo com o Nosso rosto, rosto, né? exato, também, né? o rosto e o sorriso, assim, eu acho que muita gente até depois da pandemia, quando saiu a questão das máscaras, foi um boom, assim, de paciente, porque eu acho que antes eles não viam, a paciente não via o que estava pré-máscara, e pós-máscara muitos pacientes chegaram dizendo, olha, meu sorriso tá incomodando, né? E eu acho que, como a Vivi falou, eu acho que quando a gente consegue expor, porque a ideia não é a gente fazer, tanto ela quanto eu, não é eu fazer uma harmonização que eu vou tirar as características da pessoa. Eu geralmente explico que eu acho que a ideia é a gente melhorar os traços que a pessoa já tem. E em cima disso, a pessoa consegue mostrar para o mundo o que ela quer. E em cima disso, ela consegue ser mais confiante, ela consegue, talvez até, muitas pacientes minhas, assim, conseguiram cargos melhores ou conseguiram se mostrar mais para o mundo porque elas se sentiam com mais autoconfiança, né? Então, eu acho que isso é uma questão, é muito legal tu ver as pessoas, assim, o resultado, quando uma pessoa entra, quero melhorar isso e isso, e tu consegue alcançar, e a próprio feedback do paciente é muito legal. Isso é muito importante. E assim, nesse sentido, Vivi, que eu fico meio preocupada às vezes, se eu for em alguém, né, uma especialista e ela fala que minha cor é a vermelha, mas eu detesto vermelho, eu não gosto de usar vermelho, né? Eu tenho que usar vermelho? É a cor que me faz, tipo, porque tem essa questão, né? Eu sei que várias pessoas já me falaram que pink é uma cor que cai bem em mim, mas eu não sou muito fã de pink, eu gosto de usar preto. Dá pra gente usar a cor que a gente gosta, mas de um jeito melhor, porque tem todas essas questões, né? A gente não precisa usar vermelho. Quando eu penso sobre o que é a coloração pessoal, eu
eu acredito que a coloração pessoal é tu entender a tua beleza. A partir do momento que tu celebra a tua beleza, que tu entende qual é o teu undertone, que tu entende o teu contraste, tu passa a ser mais estratégico com as tuas escolhas. Mas eu sou a prova viva de que não dá sempre para gostar da sua própria paleta. Eu amo a minha paleta favorita de cores. Não é a minha. Então, quando eu penso em cores, eu gosto de cores vibrantes, intensas, escuras também. Gosto muito de preto. Tô sempre de preto. Mas, quando eu entendi a minha paleta, eu construí um guarda-roupa muito mais estratégico e a minha paleta é a minha zona de conforto realmente confortável, porque ela faz com que a minha pele fique mais bonita sem eu precisar de tanta make. Então, eu sinto que eu aprendi a gostar da minha paleta porque ela é um apoio para mim. Mas, de fato, quando tu gosta de alguma cor e aquilo te representa, vou dar um exemplo bem clichê, assim. Se uma pessoa loira de olhos azuis e pele muito clarinha, ela é de uma paleta muito clara e ela é gótica, essa pessoa, ela não precisa deixar de ser gótica para entrar na sua própria paleta, né? Eu teria que transformar o cliente em outra pessoa e não é nem nisso que eu acredito com o meu trabalho, mas quando eu observo a personalidade daquele cliente, a gente tem como, numa paleta clara, usar uma estratégia de cores mais escuras. Então, tem como, sim, ser a sua personalidade, estar dentro de uma paleta que não gosta? Tem. A gente só precisa de mais estratégia. E a gente é obrigada a alguma coisa nessa vida? Não. Então, nós somos mulheres livres, a gente pode usar o que a gente quiser. Eu só sinto que, de fato, uma paleta, a minha paleta, com o meu envelhecimento também, eu sinto que o meu amadurecimento de pele e de beleza, eu sinto que a minha paleta, ela só me ajuda. Então, eu aprendi a gostar da minha paleta, que não foi assim no início. Então corre esse risco. De assim, de paleta de cores. Eu, como uma mulher negra, né? Hoje eu tô de batom vermelho, é uma coisa muito rara. Maravilhosa. Mas é muito raro, porque eu acho que, eu não sei se chama uma atenção, talvez eu esteja usando o tom errado de batom vermelho, né? Mas é isso que você falou, você aprende a fazer coisas que são diferentes, que são fora do seu cotidiano, né? E falando sobre tudo isso, depois que a gente começou a fazer o talk show aqui, né, nesse formato, a gente começou a se preocupar um pouco mais com a nossa imagem, porque estar de frente para a câmera um ano inteiro é meio complicado, sabe? Tem dias que a gente, né? E assim, tem dias que a gente tá bem, tem dias que a pele não tá tão boa, o cabelo não fica do jeito que a gente quer, né? É bem corrido. Então tem tudo isso também. E a gente se preocupa com a nossa imagem. Deveríamos se preocupar mais? Acho que sim. Olha, eu cheguei à conclusão que eu preciso, né? Porque esse final de semana foi um terror pra mim, assim. Tô passando por transição capilar. Então, assim, tem muitas coisas no momento da nossa vida que pode influenciar como a gente se enxerga, né? Eu queria fazer uma pergunta pra doutora. Eu vejo que tem muita, assim, a harmonização facial tá super em alta, né? Tem pessoas que ficam realmente maravilhosas, mas tem umas que dão uma passada de ponto. Como que é aqui esse mercado? A gente sabe que o Brasil é super consumista, né, em harmonização facial, mas como que é aqui esse mercado? As pessoas, eu acho que elas gostam mais de mais volumes, né? Então, assim, a minha linha de tratamento é geralmente uma questão de mais sutil. Eu acho que é um gerenciamento do envelhecimento, né? Então, eu gosto do resultado onde tu vai fazer algum procedimento, alguém vai olhar pra ti e vai dizer, tu tá diferente. Mas a pessoa não consegue dizer o que tu fez, né? Então, assim, é um mercado que, na verdade, eu sofro um pouco porque realmente as pessoas, elas pesam a mão. E muita gente, quando a gente fala em harmonização facial, a gente tem que entender que é todo e qualquer procedimento que deixa o teu rosto mais harmônico, né? Então, É um diferente, né? um simples Exato. Botox, ele vai estar fazendo parte dessa harmonização. Vai ter um arqueamento da sobrancelha, vai tirar um pouco da ruga. Então, assim, é legal porque a gente tem um nome muito forte no Brasil. E eu, casualmente, tenho muitos pacientes europeus, não só irlandeses, por conta disso.
porque eles gostam da mão de obra brasileira. Então, eu acho assim, tem de tudo, tem para todo mundo, é o que eu falo. Se o paciente quer... Tem pacientes que chegam para mim e falam, eu gosto de volume, eu quero colocar volume. Se a pessoa se sente bem, a gente coloca. Agora, eu acho que às vezes é feito quase uma produção em massa. Tu não respeita os traços do paciente, entende? Tu só vai lá e coloca, faz o preenchimento, faz a harmonização, sem respeitar o formato. E aí acaba ficando todo mundo meio igual, né? Tu não respeita os traços do paciente. Acho que foi o que aconteceu no início, né, que a harmonização facial, todo mundo tinha o queixo muito marcado, o queixo da mandíbula muito marcado, o queixo mais Muito pontudo. a bochecha saltando. Eu não sei dessas coisas, viu? Tem medo? Eu não tenho muito, não, sabe? Eu faço botox, eu tento me cuidar realmente, eu quero envelhecer bem e eu faço algumas coisas mesmo, estou cuidando da área dos olhos, sabe? Até com roxinho aqui, se dá pra ver na câmera, sabe? Foi disso. Mas é isso, eu não tenho nenhuma intenção de mudar o formato do meu rosto, porque eu levei muito tempo pra me aceitar. Aí quando eu me aceito, eu vou lá e mudo. Não, e exatamente, assim, eu acho que é um trabalho todo psicológico, sabe? Já aconteceu de pacientes chegarem pra mim com a boca de um filtro do Instagram ou de uma outra pessoa e falar, eu quero meu lábio assim. E eu acho que não é só uma questão de a pessoa achar bonito, eu acho que é uma questão até de olhar pra dentro. Então a gente tem um trabalho psicológico, porque as pessoas chegam assim, eu quero ficar com a boca igual a dessa atriz. Mas assim, a tua anatomia não permite que eu faça a boca igual a dessa atriz. Mas eu vou te mostrar que eu posso fazer uma boca que tu vai te gostar e que vai te... a tua boca. Exatamente, que vai ser pra ti. Ninguém vai ter uma boca igual à tua. Essa é a tua, com a anatomia que tu tem, a gente trabalha isso. E essa questão de aceitação também, da gente observar o brasileiro, ele tem cara de tudo, né? Nós somos africanos, nós somos japoneses, nós somos alemães, né? Italianos. Então, quando a gente pensa na nossa beleza, que ela é muito rica, ela tem muita diversidade, a gente... o padrão de beleza, ele existe, ele massacra, principalmente mulheres, né? E eu acho que em busca de uma perfeição que a gente nunca vai alcançar, as pessoas, elas começam a se transformar. Isso é muito triste para nós, mulheres, porque se a gente for considerar até o quanto a gente investe dinheiro para a gente estar no mercado de trabalho, quando a gente investe em beleza, né, para que a gente tenha uma imagem que as pessoas esperam que essa é a melhor imagem, né, que a sociedade espera. Só que quando eu penso sobre o meu trabalho é o oposto disso. De fato uma celebração, assim, de quem a gente é. É a gente olhar para dentro, é a gente se perceber, é a gente perceber a nossa história, perceber a nossa ancestralidade também, a gente entender quais são as nossas cores, quais são os nossos traços, e a gente observar isso com intencionalidade, óbvio, entendendo, como é que eu vou valorizar o meu corpo, como é que eu vou ser feliz sendo quem eu sou, mas sim se olhando e não olhando para o padrão. Então, toda vez que eu estou começando um processo, é interessante porque quando a gente começa o processo de consultoria de imagem, eu percebo que o cliente ele está muito acostumado a olhar para fora. E aí o início desse processo é justamente olhar para dentro. Então, vamos entender quem tu é, o que tu gosta, como é que tu quer te mostrar para o mundo. E aí depois a gente vem com uma estratégia. Mas de fato é esse lugar, assim, da gente parar um pouco toda essa poluição sonora que nos diz que a gente não é o suficiente, se observar, entender a nossa trajetória, porque nós estamos aqui porque a gente luta diariamente para estar aqui. Então, quando a gente tem quando a gente olha para a nossa jornada, a gente começa a entender que a gente tem muita potência, sim, e aí sim a gente começa a partir do projeto a entender, eu quero me mostrar desse jeito, porque de fato eu sou assim, né? Mas é complicado a gente, no meu trabalho, fazer com que o cliente esqueça o que ele está ouvindo, né, nas mídias e vendo nas redes,
e se olhe, se concentre em si mesmo, porque a gente está o tempo inteiro sendo julgado, né? Gente. Então, sobre isso, muito interessante você falar isso, Vivi, porque pra gente que tá de fora, às vezes a gente vê o seu trabalho como só ir lá e eu vou sair da Vivi, eu vou ter que ir vestindo super bem. Só que vestir super bem tem todo o trabalho por trás, né? E a gente não imagina que é tudo isso, né? Que é todo um histórico pra isso, né? Posso dizer, é uma... Então, mas você acha que é muito mais simples. Ela porque faz a umas gente vê. perguntas no início que tu fica assim, não sei responder isso, essa pergunta, e é bem legal, porque no meio do processo, porque eu não, acho que eu nunca vou terminar meu processo com ela, né, porque agora a gente já virou muito amigas, mas enfim, eu acho que é uma questão que tu vai entendendo que tudo o que tu gosta e que tu te identifica, e não só roupas, mas toda a tua vida, ela consegue pegar e individualizar aquilo para ti. Então eu acho isso muito, muito legal no processo. Porque é sobre posicionamento de imagem. Então, quando a gente fala sobre esse branding pessoal, a gente não pode pensar em marketing antes de pensar em quem a gente é. Então, quando a gente pensa nesse posicionamento de imagem, é de fato tu se observar, entender quem tu é, aonde tu quer chegar, que tipo de música tu gosta, né? Quem são as pessoas que tu admira. Isso é a nossa personalidade. Então, quando eu falo em estilo, em marca pessoal, a gente está falando da nossa personalidade. Todo mundo tem estilo. As pessoas, às vezes, elas só podem não expressar o seu próprio estilo, mas todo mundo tem. Então, a ideia do projeto de posicionamento de imagem, seja ele de uma consultoria de imagem voltada para uma vida, ou seja, para uma marca, para uma empreendedora ou para o empreendedor, é sempre sobre reconhecer quem é aquela pessoa. Nunca é sobre venda a qualquer custo, porque a venda a qualquer custo, se tu não sabe o que tu quer vender, para quem tu quer vender, tu pode se perder no caminho. Então, a ideia de antes de olhar para uma estratégia, é se olhar, se entender. Então, eu sinto que a consultoria de imagem é um processo de posicionamento, mas, gente, eu juro por Deus, eu me emociono sempre que eu tô lá no meu estúdio, porque quando eu encontro com os meus clientes, eu encontro com vidas, com lutas, com a intimidade das pessoas, e eu vejo aquela intimidade tão bonita, tão potente, pessoas que às vezes estão aqui e estão pagando a vida de quem está lá no Brasil, que começou aqui do zero, né? Então, quando eu olho para a vida do meu cliente de lupa, eu fico extremamente honrada e considero assim, cara, olha só, essa pessoa ela quer se posicionar com empoderamento, mas olha essa trajetória, essa pessoa é extremamente poderosa. Só que a gente tem, principalmente nós mulheres, né, uma mulher que se entende, ela pode ser lida como uma mulher, enfim, que... Você acha que veio a palavra empoderada? Não, uma mulher que ela se entende, ela pode ser lida com muitos ruídos. Assim. Eu acho que ela a mulher empoderada, ela pode ser lida com uma mulher soberba. A gente foi, né, educada a servir. Eu não digo que eu fui educada aí em casa, mas a sociedade como um todo vê a mulher como o braço direito do marido, enfim. E quando a gente entende a nossa potência, a gente pode ser lido até com uma certa arrogância, entende? E a ideia da gente se entender não é ser arrogante, pelo contrário, é tu estar em paz com quem tu é. Tu conseguir usar o que você quiser, de seguir a tua jornada. Sair com uma maquiagem muito mais pesada, você sai, você se sente bem. E é isso, assim, como nós somos muito julgadas em muitos aspectos, eu sinto que a gente está sempre... Tá, eu sou essa pessoa, mas será que eu posso me mostrar assim para o mundo? Até as pessoas mais empoderadas têm essas questões. E é muito... É uma honra, de fato, olhar para essas vidas de pertinho e brincar com esse posicionamento com muito cuidado, muito respeito, muita estratégia, mas tirar aquela pessoa do casulo, assim, a coisa mais
lindo do mundo. Sem perder a essência, né? Eu acho que é essa a mensagem. A gente tem que manter a nossa essência independente da forma que a gente se veste ou da forma que a gente se coloca. Quando a gente fala... Ai, desculpa. Não, quando a gente fala de posicionamento de imagem, né? Não é só posicionamento de imagem, né? Tem a questão comportamental, né? Por exemplo, a forma como a gente fala, as nossas expressões faciais e a harmonização facial ajuda nesse processo. Mas, por exemplo, algumas mulheres às vezes têm uma fala um pouco mais firme. Ela é vista como uma mulher masculinizada, porque não, você não pode falar desse jeito, você é uma mulher, é homem que fala assim, né? O que isso traz, assim, quando a gente pensa em imagem pessoal, nesse aspecto, assim, posicionamento que vai além da imagem? Quando eu penso sobre a nossa essência, né, sobre uma estratégia de posicionamento, eu penso muito em melhorar característica que nós já temos. Então, por exemplo, o gaúcho, ele tem um jeito muito direto de falar, duro de falar. Então, uma coisa que eu entendi nos meus próprios atendimentos, quando eu... de usar certas palavras. Então, por exemplo, eu proponho que tu tente fazer dessa forma, porque o jeito de falar do gaúcho ele é muito direto, duro, e pode ser lido com uma certa rispidez. Mas o que eu entendo? Nós estamos, hoje em dia, né, todos na internet, a gente é a nossa própria marca, então a gente tem que se expressar, a gente tem que atuar na internet, mas eu acho que é importante a gente não mudar quem a gente é. Eu acho que é fundamental a gente pensar sobre pensar sobre o teu tom de voz, tentar melhorar isso, mas não mudar o teu discurso. Pensar nos teus valores como pessoa e colocar isso dentro do teu discurso, porque se tu tenta mudar muito e virar outra pessoa para se vender, eu acho que não sustenta por muito tempo. Né? Exatamente. É insustentável. Eu acho que, assim, a questão, por exemplo, quem é meu paciente já sabe, eu me conecto muito com meus pacientes. Então, eu digo assim que eu vendo um tratamento, mas eu vendo muito mais que isso, na verdade, sabe? Porque eu amo estar com os meus pacientes. Então, não é simplesmente assim, é um botox. Não. É uma pessoa que vai sentar ali, que vai me contar da vida, que vai me dizer o que passou, o que não passou. Ontem mesmo eu tive uma paciente que a primeira vez que ela começou o tratamento comigo, ela estava super para baixo. Ela estava, quero ir embora. Quando ela entrou ontem, eu falei, e já fazia mais de 6 meses que eu não vi ela. Quando ela entrou ontem, eu falei, meu Deus, a tua energia é outra. Ela, sim, depois que eu comecei a fazer meus procedimentos, tipo, eu comecei a me sentir melhor, consegui, tipo, um cargo melhor no trabalho. Então, assim, eu não posso ter uma relação muito, talvez, profissional e direta com o paciente, sabe? Eu levo meus pacientes como se fossem meus amigos. E aí eu acho que eles se sentem bem ali também. Porque eu sou assim. Eu não consigo ser uma pessoa assim, direta e, tipo, me respeita, que eu sou dentista, essas coisas que às vezes acontecem. Não, é como se fossem meus amigos. Então eu sento ali, eu gosto de ouvir história, a gente conversa, né? Então eu digo que, assim, leva muito mais tempo a nossa conversa do que a aplicação de qualquer produto ou de qualquer tratamento. Porque eu acho que é isso. A gente, com a nossa comunicação, a gente consegue mostrar quem a gente é. Então, se a gente a gente não sustenta uma coisa, né, que acaba... Quando não tem verdade, quando a gente pensa primeiro na estratégia e depois na essência, eu acho que pode dar errado. Interessante ouvir isso. Que geralmente vai pelo oposto. A minha pergunta antes, né? Quais as estratégias que vocês usam? Eu acho que foi o que vocês falaram agora, né? De realmente se aproximar e conhecer as pessoas primeiro para então aplicar o seu trabalho. E eu sinto que vamos pensar em empreendedores, em negócios, né? Quando a gente fala em posicionamento de imagem dentro de um negócio, a gente tem que entender com quem esse empreendedor quer se relacionar. Qual é a comunidade em que ele está inserido. Então, se eu empreendo e eu tenho valores dentro da jornada de fashion stylist, enfim, de consultora de imagem, eu tenho que observar quem são as pessoas que eu quero ter no meu estúdio, que eu quero ter sentado em frente à minha cadeira, para que eu consiga, de fato, ajudar aquela pessoa e para que a pessoa ela se preencha com o que eu tenho a oferecer também. Então, eu sinto que quando a gente pensa em posicionamento estratégico, a gente tem que pensar nos nossos valores para a gente entender
quem a gente quer atender, porque é sobre isso. O cliente nos procura, mas a gente também procura um cliente. E para essa relação ela ser verdadeira e para cortar, na verdade, decepções, eu acho que é muito importante o empreendedor se mostrar de verdade. Mas se ele não sabe para quem ele quer vender, ele não se comunica com esse cliente. Então, eu sinto que, por exemplo, a minha estratégia como... Perdão, encostei de novo no microfone. Mas a minha estratégia como profissional, como eu trabalho com imagem, eu sempre considero que é muito importante eu pensar em quem eu sou, né? Porque isso vende também. Então, eu não posso esquecer de mim. Eu não posso ser uma consultora de imagem que faz o básico, por exemplo. Porque eu sou uma pessoa que sou mais criativa, enfim. Então, quando eu penso na minha personalidade, eu também penso na personalidade dos clientes que eu quero atender e que eu posso ajudar. E aí, a partir dessa intenção de comunicação, a gente passa a se conectar. Então, a partir do momento que eu estou conversando, falando sobre os meus valores, falando sobre o meu formato de atendimento no Instagram, por exemplo, o cliente que não se interessa por esse formato, ele vai passar reto por mim e tá tudo certo. Mas a pessoa que se conectou comigo e que entendeu quem eu sou, essa pessoa vai ficar. E eu sinto que a venda, no fim das contas, ela é muito mais fácil porque essa intenção aconteceu e essa conexão. Então, eu sinto que posicionamento de imagem é bom para todo mundo. É bom para o cliente, porque ele encontra com o profissional que ele quer mais fácil, e é bom para o profissional também, porque aí a gente encontra o cliente que a gente quer ter também. Acho que a gente vive num mundo muito descartável hoje. Então, assim, as pessoas, elas gostam quando elas se sentem abraçadas, sabe? Então, eu noto, assim, que os meus pacientes, seja de ortodontia ou de harmonização facial, eles ficam até chocados, às vezes, quando a gente fica, assim, um tempão conversando, sabe? Porque eu acho que é um mundo hoje que, tu vai lá, faz, vai embora. Vai lá, faz, vai embora. E eu tento não fazer isso, porque na verdade não é só porque eu quero que o paciente fique comigo, mas é porque eu acho que essa relação, ela tem que ser duradoura, tu tem que confiar. É aquilo que eu falo, a pessoa vai estar injetando uma coisa no teu rosto. Não é só assim, oi, tudo bem, vai fazer botox. Não, tu tem que escutar a pessoa. E eu acho que isso é muito importante porque a gente vive realmente num mundo muito descartável hoje. E aí as pessoas não te escutam mais, né? E o tanto de pessoas também que provavelmente chegam lá e falam, eu quero fazer isso, aquilo, porque eu vi no Instagram. Eu quero daquela forma, eu quero ser aquela pessoa que... Eu me vestir como aquela pessoa que não tem nada a ver com você, com o seu estilo. Se você é uma empreendedora, com o que você faz... Ou se você trabalha no escritório, a gente, né, tem essas coisas do escritório, que você continua se vestindo mais formal, tem escritório que você pode ir do jeito que você quiser, né? Depois da pandemia tudo isso mudou. Então a gente também tem que chegar a isso, né? Quem você é pra gente chegar lá e que bom que vocês entendem isso, que vocês não chegam lá e, não, tem que ser isso. Vamos fazer um formato, todo mundo igualzinho. E eu acho assim, na minha área, é o que eu falo, tem muito a venda. E aí as pessoas, é o que eu falo, gente, às vezes... O paciente esses dias falou assim, tu tá dando um tiro no pé. Eu falei, não é dar um tiro no pé porque eu não quero vender o procedimento, mas é porque eu acho que não vai ficar bom em ti. Então, assim, é a minha opinião, eu tô te entendendo, tô te mostrando, mas eu acho que não é só, e é isso que conecta as pessoas, quando elas se sentem, porque assim, eu trato os meus pacientes como se fossem da minha família. Então, assim, eu não vou fazer tudo que o paciente quer, a não ser que o paciente, assim, eu explique tudo, mas assim, tu te conecta com a pessoa. Porque a pessoa chega lá dizendo, eu quero isso, e tu fala, não, peraí, da onde é que tá vindo essa vontade, né? E aí rola até uma sessão terapia ali e a pessoa acaba, não, faz sentido isso que tu me disse. Então eu acho que isso também conecta, porque tu entende o que a pessoa, tu para e escuta. E hoje no mundo que a gente vive, é muito difícil a pessoa parar e te escutar, né? É exatamente isso. Claro que, né, porque como a Jana falou, eu não gosto de usar uma cor, como que eu faço isso? Usar uma cor é uma coisa, você colocar alguma coisa no seu rosto... Ainda mais a harmonização facial, depende de você coloca, ela dura mais muito de um tempo. ano. Exato. Então,
Imagina você, por um ano, você continuar com aquele rosto que você nem se reconhece. E acontece muito hoje. Então, eu acho muito importante. Eu jamais faria alguma coisa com alguém que eu sentasse lá e não falasse, eu acho melhor isso, isso. Porque eu gosto de ouvir a opinião isso que a gente profissional. tá É isso que você buscando, vai né? profissional. Quando a gente contrata um profissional, a expertise dele. Às vezes tem paciente, eu quero fazer um preenchimento labial. Eu falo, tá, mas por que tu quer fazer o preenchimento labial? O que é que te incomoda? Porque tem muito paciente que chega pra mim também e fala assim, o que é que tu faria em mim? Eu falo, não é isso. A resposta é, eu quero que tu me responda o que te incomoda. Me conta. Né? Exato, porque assim, eu quero entender qual é a tua necessidade. Porque tem muito paciente que senta na minha cadeira, faz no máximo um botox e chega lá achando que ia fazer 1000 coisas. Então eu digo, olha, tu vai ver que se tu fizer o botox, tu já vai ficar extremamente satisfeito. E aí a pessoa entende, tipo, nossa, que legal, ela me ouviu, ela não saiu vendendo o procedimento. Tem até uma questão de ética por trás disso, né? Porque já aconteceu de eu ir no Brasil e me vender um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, olha, eu tô horrível. Não, e Foi é no isso. Brasil, na dermatologista, e ela falou que o meu lábio um é um pouquinho mais, né, maior do que o outro. Eu falei pra ela, nunca tinha tido. É isso, por isso Aí que eu ela não falou, respondo o que eu faria. Calma, porque... Aí eu falei pra ela, não, eu não fiz nada com ela. Eu simplesmente saí, porque eu achei que ela tocou numa coisa que eu não Que tu nunca sabia. Exato. Por isso que eu não falo pra pessoa. Por isso que eu não digo pra pessoa o que eu faria. Porque talvez eu vou estar criando um problema que a paciente nunca viu Uma na vida. noia. Tipo assim, Nós já somos cobradas, né? a gente já se julga muito. Daí, nossa, fui lá, ela disse que eu tenho que fazer, que eu não tenho lábio, que eu tenho olheira. Pô, gente, na verdade, tu faz o processo contrário. Tu tá piorando o cenário. Né? Quando a pessoa se aceita super bem, pra que eu vou dizer? Então, por isso que eu digo, o que te incomoda? Nada me incomoda, então a gente não vai fazer nada. No máximo eu vou explicar, vamos fazer uma prevenção de botar um botox para prevenir as rugas, que lá na frente pode ser que te incomode. Mas se nada te incomoda, que bom, sabe? Não é bem, exatamente. Eu fico contente quando eu escuto isso, porque 90% dos pacientes sentam na cadeira dizendo assim, eu me odeio, eu não me gosto, eu não gosto disso aqui, eu não gosto daquilo. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre escutar. Porque às vezes não é o meu botox que vai fazer a pessoa se sentir melhor. Vai ajudar. Mas eu preciso, às vezes, o fato de eu conversar com o paciente, talvez ajude mais, às vezes, que o botox. Porque eu tô entendendo e mostrando, olha só, não é assim. Tu não pode te sentir assim. E é um olhar técnico também, né? Porque é isso. Quando eu observo, assim, o histórico dos clientes, sejam eles homens ou mulheres, brancos, pretos, gordos, magros, brasileiros ou não, eu sempre percebo esse ruído do padrão de beleza por trás do que a pessoa traz no atendimento. E óbvio que é muito difícil a gente se livrar desse ruído, porque a gente está o tempo inteiro olhando para as redes sociais, todo mundo está com filtro ali, né? As vidas estão editadas, então é natural que a gente compare o nosso bastidor com o palco do outro, né? Mas quando a gente observa a vida de lupa, o cliente ele começa a observar a sua própria caminhada e ele começa a se reconectar com a sua essência e é um reencontro. E é a coisa mais linda do mundo, porque o cliente ele começa a lembrar a construção dele, aqui na Irlanda ou não, na sua carreira ou na sua vida pessoal, porque as pessoas querem coisas diferentes para si, né? Mas quando o cliente ele começa a olhar para essa timeline, quando ele começa a observar o seu próprio crescimento, a observar o seu próprio corpo, a sua própria beleza, porque é sobre imagem, não é só sobre como a gente se sente, é uma estratégia de imagem. Então, quando o cliente ele traz um certo ruído, eu tô me sentindo assim, eu acho que o meu quadril é enorme. E aí tu vai olhar para a proporção corporal daquele cliente, daquela mulher, na verdade aquele quadril nem é tão grande assim. É só a sociedade que vulgariza aquela parte do corpo. E aí mãe, pai, tia já disse muito, minha filha, se cobre para sair, a gente tem um bumbum muito grande. E aí a gente vai construindo um receio de se mostrar. E aí quando a gente começa a observar o nosso próprio corpo e escolher certas modelagens, certas cores, certas linhas, certas estampas, a gente se olha sempre, meu Deus, será que é assim mesmo?
Então, quando eu penso no projeto de posicionamento de imagem, é entender aquele cliente, entender aquela mulher ou aquele homem, entender por que ele se observa daquela forma, porque às vezes o cliente se vê de um jeito que ele não é. Então, quando a gente olha para aquele corpo, faz uma análise de proporção corporal, não é para dizer para esse cliente, tu precisa ganhar ou perder 10 quilos, tu precisa ser mais alto ou mais baixo. Na verdade, tu precisa reconhecer as tuas próprias linhas, porque talvez tu esteja enxergando o teu quadril muito maior do que ele é, porque a gente está numa sociedade que julga muito o corpo feminino. Então, é muito interessante, assim, perceber que a gente, hoje, eu, pessoa física, como mulher, como eu trabalho com posicionamento de imagem, eu já consigo me colocar como minha própria cliente. Então, eu faço de forma muito estratégica. Eu não caio mais nas ciladas que eu já caí quando eu era uma adolescente, por exemplo, com certas inseguranças. Pelo contrário, hoje eu consigo olhar para a minha proporção corporal e olhar para um projeto. Mas a gente tem TPM, a gente tem dias ruins, nós temos pessoas julgando o nosso próprio corpo, tem a moda também, a tendência de corpo, porque tem mais isso dentro da harmonização e dentro da moda, assim, tem estereótipos que estão na moda. E aí, se a gente cai nesse lugar, esse lugar é um lugar perigoso. Porque logo depois a moda já muda e tu pensa, meu Deus, agora eu preciso... Agora eu não posso mais ter maxilar, agora eu tenho que ter pouco. Aí daqui a pouco tiro, agora não, agora volta. Então é um lugar muito... Cara, vamos olhar para o que está acontecendo, se a gente gosta de moda, se a gente se interessa pelo que está na moda, tá tudo certo. A gente só precisa se olhar primeiro, para entender se tem coerência. Maravilha. Acho que encerrou já. Tá vendo? Passou super rápido. Muito obrigada por todos os insights de hoje. Acho que é muito importante a gente realmente começar olhando para dentro, né? Porque a gente consegue, a imagem de fora, ela consegue ser mudada quando você se conhece. E eu acho que só aprimora quem a gente é, né? E faz a gente ainda realçar a nossa beleza natural. E quando a gente se identifica, né? Porque é a mesma coisa como a Vivi falou. Hoje em dia, muita gente quer colocar essas resinas, facetas, e às vezes eu vou lá, a gente alinha os dentes, o paciente, nossa, é meu dente, eu estou super contente. Então, eu acho que quando a gente se conecta com a nossa essência, é maravilhoso. É maravilhoso. É o caminho certo, né? Primeiro se encontrar para depois tomar essas decisões mais radicais. E aí é muito bonito quando a gente descobre isso e a gente consegue mostrar para o mundo. E pode sim, falando em personal branding, em estratégia, a gente pode sim ser estratégico, pensar em resultados, mas a gente primeiro pensa na essência e depois pensa na estratégia. Porque se a gente for por esse caminho, tudo vai ser mais fácil. O resultado chega mais fácil, o cliente fica mais feliz. E para quem não tem negócio, o nosso cartão de visita é a nossa imagem. Então, isso tudo que a gente conversou é válido para quem está no mercado de trabalho também, para quem quer conquistar coisas maiores, independente de onde está inserido. Então, é a gente olhar para os nossos valores, olhar para quem a gente é, dar uma segurada em todos esses ruídos que a gente está escutando e botar a nossa potência no nosso visual. Óbvio que a gente precisa de técnica, então estou aqui para isso, mas é olhar para linha de roupa, postura, contraste, estampa, esses elementos que vão contar quem a gente é, o nosso acessório, a modelagem do vestido que a gente está usando, os detalhes da nossa roupa. Então é isso que vai fazer com que a gente conte quem a gente é para o mundo. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada. A gente que agradece. Foi um prazer. Igualmente. Obrigada mesmo. Bom, espero que esse episódio tenha te ajudado, né? Para que você se encontre aí na sua paleta de cores, na sua harmonização facial, seja lá o que for. As duas estão aqui também. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só colocar aí no YouTube que elas respondem para vocês. A gente vai ficando por aqui. Espero te ver numa próxima. Um beijo e até mais. Beijo, tchau.